Senado e Supremo definem as regras para o julgamento final do impeachment. Congresso comemora os 10 anos da Lei Maria da Penha. E especialistas cobram do SUS melhor tratamento para a fibromialgia. Boa tarde. O rito do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff foi definido há pouco em reunião entre o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes partidários. O julgamento começa na próxima quinta-feira, dia 25, às 9 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira tem as informações. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde, André. A reunião durou mais de 2 horas. Eles discutiram detalhes da sessão que vai definir o futuro da presidente afastada, Dilma Rousseff. Decidiram, por exemplo, o tempo de fala dos senadores, intervalos e outras questões. Os líderes e os 2 presidentes passaram uma boa parte do tempo decidindo se o julgamento seria interrompido no final de semana ou não. O que eles decidiram é que vão tentar esgotar a oitiva de todas as testemunhas, que são 2 da acusação e 6 da defesa, nos 2 primeiros dias, ou seja, na quinta e sexta-feira. Se não conseguirem terminar na sexta-feira, aí sim, o julgamento pode se adentrar pela madrugada de sábado. Na segunda-feira, segundo os líderes também, decidiram que a segunda-feira vai ser reservada para o depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff, se ela decidir comparecer ao julgamento. Na chegada ao Senado hoje de manhã, o presidente Renan Calheiros comentou a expectativa com essa sessão. Eu acho que nós temos que otimizar ao máximo as sessões da quinta, da sexta, da segunda, da terça, de modo a, no mais tardar em 4 dias, nós concluirmos o julgamento. Ninguém aguenta mais essa delonga. Os 10 anos da Lei Maria da Penha foram celebrados hoje em sessão solene do Congresso Nacional, no plenário do Senado. Ao abrir a sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, lembrou o reconhecimento da ONU de que a Lei Maria da Penha está entre as melhores do mundo. O senador lamentou o elevado índice de violência doméstica no Brasil, mas ressaltou os avanços promovidos pela Lei Maria da Penha na contenção desse tipo de agressão. Sem ela, a quantidade de mortes de mulheres vitimadas pela violência doméstica continuaria sendo naturalizada, banalizada e admitida como fruto de costume, cultura e fenômeno social de somemos importância. Participantes da sessão destacaram o lançamento do portal Observatório da Mulher contra a Violência, parceria entre Senado e outros órgãos que vai reunir dados para embasar políticas públicas. Quantas são as Marias, as Joanas, as Socorros, as Dolores, as das Dores? Quantas são essas mulheres que se escondem no véu do silêncio por medo, por preconceito, por desdém daqueles que deveriam protegê-la? Se não temos números, se não temos dados, se não sabemos o perfil, embora saibamos que atinge a toda mulher, independente da classe social ou da condição financeira, do credo religioso, da cor da sua pele, quais são as mulheres mais vitimizadas? Como poderemos ser eficientes em políticas públicas voltadas a esse mal? Hoje, mulheres brasileiras ganham um importante instrumento para a construção de políticas públicas eficientes. O Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, que vem se somar a esforços com o Observatório de Igualdade de Gênero, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. A relatora da Lei Maria da Penha no Senado, Lúcia Vânia, disse que a lei mudou o destino de milhões de mulheres e que até 10 anos atrás o assunto não fazia parte da agenda do governo. O próprio Estado mostrava apático, ignorando completamente o problema da violência de gênero, e o assunto não constava da agenda dos governos. Por outro lado, nas decisões jurídicas ainda eram sustentadas teses de feminicídios por amor, por paixão, levando à absolução dos assassinos. O projeto de lei que permite que delegados e não apenas juízes ofereçam medidas de proteção às mulheres ainda na delegacia dividiu opiniões na tribuna. O projeto está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Maria da Penha, homenageada na sessão, defendeu que a lei não seja alterada. A Lei Maria da Penha não precisa ser alterada. Ela precisa ser cumprida.
efetivada. Fortalecida na sua implementação pelos operadores do direito. Não é possível mais estarmos enfrentando os embates sobre como aplicar ou não a Lei Maria da Penha. Na sessão, a senadora Lúcia Vânia apresentou a proposta de que o Senado, em parceria com o governo do Distrito Federal, indique a farmacêutica Maria da Penha ao Prêmio Nobel da Paz. Traumas repentinos, vida estressante, de repente, aquela dor por todo o corpo, que não passa. A fibromialgia é uma doença invisível e incurável. Especialistas reunidos em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais cobraram mais atenção do SUS para esse mal que atinge principalmente as mulheres. Uma doença invisível para quem não conhece os sintomas, doença incurável e sofrida para quem convive com ela. A fibromialgia causa dores crônicas e permanentes no corpo humano. As mulheres são o alvo preferencial. Para cada homem com a doença, 20 são do sexo feminino, com idade entre 30 a 60 anos. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, essa forte incidência sobre as mulheres foi comentada pela médica Elietier, que escreve um livro sobre a fibromialgia. O início da doença geralmente ocorre quando a pessoa tem alguma perda, seja uma perda de um amor, seja a perda de um cargo importante ao qual ela se dedicou a vida inteira. Geralmente, as fibromiálgicas são pessoas muito organizadas, muito competentes e dedicadas. Então, quando elas perdem aquilo, elas ficam meio sem chão. Fatores diversos, como estresse e questões hereditárias, podem estar ligados à doença. O diagnóstico é difícil. 11 de 18 pontos dolorosos no corpo têm que ser ativados para caracterizar a fibromialgia. Essa complexidade gera aos doentes um quadro de preconceito e descaso. No site do Ministério da Saúde ou no portal da saúde, a fibromialgia não é merecedora de qualquer menção. Artigo, publicação para esclarecimentos dos pacientes, familiares e da sociedade em geral, é só olhar. Nós recebemos relatos de pacientes que demoram mais ou menos 2 anos para conseguir uma consulta com o reumatologista. Sem tratamento, não consegue trabalhar, que não consegue o sustento, que não consegue manter o ambiente familiar, e isso acaba com uma família, acaba com relações, acaba com o amor próprio. Acreditem que fibromialgia é uma doença, acreditem que fibromialgia não é de mulheres loucas, insanas, histéricas, isso não é uma patologia psiquiátrica, é uma doença que tem uma prevalência altíssima, especialmente na população feminina do Brasil. A solução está exatamente em tornar a doença mais conhecida. E aí, quem sabe, a partir das faculdades mesmo, introduzindo cadeiras específicas. O Ministério da Saúde afirma que o governo já tem política pública para atendimento aos fibromiálgicos, mas que a portaria do governo ainda não é uma realidade para todo o país. A doença ainda é um desafio para os próprios médicos. A atitude de preconceito ou descaso da parte de quem faz assistência à saúde é sempre inaceitável. A condição básica para o tratamento de alguém que tem qualquer síndrome dolorosa crônica é o profissional de saúde reconhecer no discurso e na fala e na apresentação do paciente que aquilo é real, ele vivencia aquele problema. Então a negação de que o problema existe certamente concorre para um agravamento de todos os casos de síndromes dolorosas crônicas. O futuro do mercado de gás no Brasil e sabatina de embaixadores, assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Relações Exteriores sabatinou embaixadores indicados pelo presidente da República, Júlio Vitelli para a Colômbia, Marcos Caramuru de Paiva para a China e Mongólia e Antônio Patriota para Itália, Malta e San Marino. Que modelo de mercado de gás o Brasil deve adotar? E a Petrobras, que papel teria nele? Essas questões foram levantadas e discutidas entre convidados e senadores em audiência pública na Comissão de Infraestrutura.
Nós temos um modelo em que, quando as térmicas são chamadas a gerar, em algumas situações são chamadas todas ao mesmo tempo, a demanda de gás, então, compete com a demanda industrial, né, e poderá haver um mecanismo em que a gente consiga, talvez com algumas térmicas na base, harmonizar melhor o funcionamento do setor elétrico e do setor de gás natural. Se a gente não criar mercado para gás, e por isso o setor elétrico é muito importante, se a gente não criar âncora de consumo de gás, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tendo mercado, o resto vai se resolver. Gás natural, ele é fator indutor de investimento. Se nós tivéssemos um gás mais barato para toda a cadeia, a gente estaria gerando investimento e não só consumo. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta quarta-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.